Olá, eu sou o Bruno, eu estou junto com o Felipe. Nós somos o grupo 3 de arquivos e vamos apresentar o trabalho 2 para vocês. Então a gente vai iniciar pela funcionalidade 7. Consiste em pegar um arquivo de dados de entrada e a partir dele gerar um arquivo de índice no padrão de árvore B. Para fazer isso, a gente pega essa função que está definida no índice.c, que é cria índice árvore B. O que ela faz? Ela abre o arquivo de dados, ela testa a consistência. Se tiver tudo consistente, ela vai também agora declarar uma árvore. Essa árvore vai ser inicializada com valores que são meramente ilustrativos que depois vão ser substituídos, com exceção do status, que ele está sendo definido para zero para demonstrar inconsistência. Feito isso, a gente vai começar a ler os registros no arquivo de dados, de forma que só os não removidos vão ser inseridos na árvore B, né, no arquivo de índice, a partir dessa função inserir AB. Isso está acontecendo aqui no TAD do árvore B.h e árvore B.c. No árvore B.h estão definidas as structs, que também estão definidas no PDF, então a gente vai direto para a lógica no árvore B.c. Isso está acontecendo de maneira rápida, através do inserir AB. A gente pega um nó, a gente cria um nó para cada informação que a gente receber, que é a chave é o ID, e o byte offset de onde está esse registro no original, e vai adicionando um por um e atualizando as informações devidas de forma recursiva nessa árvore. Essa recursão, porém, vai gerando overflows ao longo do caminho, que é quando um nó não consegue mais ser adicionado como filho de outro. O que a gente faz nesse caso? A gente usa a função split. A função split vai pegar esse nó que agora está cheio e vai pegar o nó do meio e vai passar ele como pai. E isso vai acontecendo recursivamente, porque ele como pai pode encher o de cima e vai progredindo até que nenhum esteja cheio e consiga rearmazenar os antigos nós que estavam na mesma fileira como filhos do anterior. Seguindo aí, a gente tem a funcionalidade 8, que é de busca. Ela é muito mais simples, a gente parte então aqui para o uso do arquivo de dados e o arquivo de índice, e a partir de ambos a gente vai receber um ID. Quando a gente recebe o ID, a gente busca o ID no arquivo de índices AB, né? Para fazer isso, a gente usa a função de busca, também definida lá no TAD, e a função de busca ela é bem simples. A gente abre o arquivo, lê o nó e vai testando recursivamente até encontrar uma chave que bata com o valor do byte offset, do ID, e a gente retorna o byte offset. Se não achar nenhuma, ele só retorna -1. Quando a gente encontra essa chave, a gente vai utilizar as mesmas funções já definidas anteriormente e exibir os dados do jogador. Após fazer a exibição dos dados do jogador e a leitura dele, a gente libera ele e segue o jogo. No caso 9, nós vamos fazer uma busca também. Nessa busca, a gente vai primeiro receber os valores que vão estar inclusos nessa busca do jogador. Assumindo esses valores, nós vamos primeiro ver se tem o ID envolvido nesses valores. Se tiver o ID, a gente consegue buscar na nossa árvore B diretamente, indo de nó em nó, pegando se o ID está ali ou não. Indo de maior ou menor, ou igual, a gente consegue retornar o ID preciso e saber se ele está ali ou não na nossa árvore. Se não, a gente vai fazer um acesso centralizado de registro, que é nada mais que a nossa busca que a gente fazia anteriormente com os outros casos. E isso não vai ter nenhuma novidade. No caso 10, nós vamos fazer a inserção de jogadores. Nisso, a gente vai receber o arquivo de dados e o arquivo de índice, que vai ser o arquivo da árvore. E nela, a gente já vai pegar a lista de removidos do arquivo de dados, para a gente conseguir pegar, pela estratégia Best Fit, o melhor lugar para adicionar os jogadores. Isso a gente recebe os jogadores e já vai inserindo um a um no Adiciona Registro. No Adiciona Registro, a gente vai receber vários parâmetros que já eram recebidos no caso 6, que eram um caso de inserção também. Só que vamos ter alguma diferença, porque antes a gente adicionava no arquivo de índice, agora a gente vai adicionar no arquivo da árvore. Nessas adições, a gente tem alguma diferença que são esses ifs, que a gente usa o tamanho de arquivo -1, que é um parâmetro que eu usei para diferenciar se a gente vai adicionar na árvore ou no arquivo de índice normal. Descendo, a gente faz algumas verificações para cada um, porque você vai ler ou o cabeçalho de um ou o cabeçalho de outro. E aí, no caso, a gente vai optar por só ler o cab e fazer as verificações, colocando o arquivo já como inconsistente. Descendo, a gente vai fazer as mesmas verificações e os mesmos procedimentos do caso, e a gente vai tratar os dados dos jogadores, vai pegar o tamanho do arquivo. Depois que a gente pega o tamanho do registro, a gente consegue, num looping, ver qual que é o melhor lugar para adicionar esse registro. E depois que a gente pega todos os dados desse lugar e os parâmetros que a gente precisa, a gente vai adicionar no arquivo de índice. Na adição de arquivos, a gente vai setar para null o caso que a gente não for utilizar. No caso, a gente não vai utilizar a parte do arquivo de índice, então a gente seta ele para null. Aqui no adicionar arquivo, a gente vai chegar com um byte offset. Se ele for -1, é porque a gente tem que adicionar no final. Se não, a gente vai adicionar naquele próprio byte offset, que foi daquela lista de removidos que a gente pegou o melhor espaço para colocar esse registro. Nisso, a gente vai ter uma condição ali que vai fechar o
arquivo da árvore para setar ele como consistente e já terminar a nossa inserção escrevendo o arquivo lá.